Olá, olá, querido aluno, querida aluna, você que está se preparando conosco aqui na prova para o concurso de técnicos do INSS, estamos iniciando a nossa aula de número 29, olha aí, já mais da metade do curso já foi, já estamos caminhando para a parte final, você já está sabendo um monte de coisa de direito previdenciário, de seguridade social e um monte de conceito já na cachola aí, já acabamos de ver a parte de procedimento administrativo, recurso administrativo, justificação administrativa, ufa! Mas ainda tem mais, tem muito mais, beleza? Meus queridos, nessa aula, como eu prometi na aula anterior, nós vamos iniciar falando sobre a Lei Complementar número 142 de 2013. Vou direto para os slides aqui para a gente poder conversar sobre a Lei 142, que ela vai regulamentar a concessão da aposentadoria para a pessoa com deficiência, tá certo? Isso é uma disposição lá da Constituição Federal, do artigo 201, que garante a concessão de maneira diferenciada para o segurado portador de deficiência, tá certo? Seguindo aqui, eu considero pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, isso daqui ele está querendo dizer barreiras sociais, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas, tá certo? Então, isso é pessoa portadora de deficiência ou pessoa com deficiência, tá certo? É isso aqui. Pessoa que tem impedimento de longo prazo, anota aí que a gente depois vai ver que a própria lei diz pra gente o que é longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, inclusive barreiras sociais, preconceito, por aí vai, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. A essa pessoa será assegurada a concessão de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, observadas as seguintes condições, da seguinte forma: com 25 anos de tempo de contribuição se homem, e 20 anos de tempo de contribuição se mulher, em caso de segurado com deficiência grave. Olha quanta coisa que a gente vai ter que ver. Primeiro, o que é o tal do impedimento de longo prazo. A gente já vai ver, anota o asteriscozinho aí. Segundo, o que é deficiência grave, deficiência moderada e deficiência leve. E depois, quem me diz o que é isso? Como que eu comprovo portar essa deficiência, tá bom? Então vamos lá. Com 25 se homem, 20 anos se mulher, em caso de deficiência grave. Com 29 anos se homem e 24 anos se mulher, quando eu tenho deficiência moderada. E 33 anos se homem e 28 se mulher, no caso de deficiência leve. Ou ainda, com 60 anos de idade se homem e 55 anos de idade se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido o tempo mínimo de contribuições de 15 anos ou 180 contribuições mensais para aposentar por idade. Tá certo? E comprovada a existência de deficiência durante igual período, 180 contribuições mensais, tá certo? Aí eu tenho direito à aposentadoria por idade com a redução de 5 anos no critério etário, tá certo? Então, eu posso receber a aposentadoria por tempo de contribuição de acordo com o grau de deficiência que me aflige, tá certo?
lógico, modificada se homem ou mulher, e posso receber aposentadoria por idade, com redução de 5 anos no critério da idade, se eu comprovar qualquer que seja o meu grau de deficiência, se eu comprovar as 180 contribuições mensais e a existência da deficiência durante igual período. Eu antecipo a minha aposentadoria por idade em 5 anos. Regulamento do Poder Executivo definirá as deficiências em grave, moderada e leve para fins desta lei complementar. E olha que legal, ainda não tem. Não tem. Ó, o regulamento ainda não foi editado. Por ora, qualquer situação deve ser dirimida pela avaliação pericial do INSS, que deve ser médica e funcional, portanto, multiprofissional, envolvendo, por exemplo, a avaliação social também. Porque quando o texto fala que portador de deficiência é a limitação de longa data associada a outras barreiras, ele também está falando de barreiras sociais. Então, eu vou ter que ser avaliado pela perícia médica do INSS, mas também, por exemplo, pelo serviço social, pela assistente social, para determinar que eu realmente tenho uma incapacidade ali, uma deficiência leve, moderada ou grave. A contagem de tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência será objeto de comprovação, devendo seguir os seguintes critérios. A existência de deficiência anterior à data de vigência desta lei deverá ser certificada, inclusive quanto ao seu grau, por ocasião da primeira avaliação, sendo obrigatória a fixação da data provável do início da deficiência. Portanto, a lei permitiu a retroação do conceito de portador de deficiência para fins de concessão de aposentadoria. Então, a partir de hoje, eu já posso ter alguém recebendo benefício de aposentadoria por ser portador de deficiência? Posso. Só que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que comprovar a existência da deficiência, né, e conseguir, na primeira avaliação, né, desde o início do meu processo avaliatório ali, administrativo, a fixação da provável data de início da deficiência. Devo comprovar o tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência em período anterior à entrada em vigor desta lei complementar, não será admitida por meio de prova exclusivamente testemunhal. Tenho que ter início de prova material. Tá certo? Se o segurado, após a filiação ao RGPS, tornar-se pessoa com deficiência ou tiver seu grau de deficiência alterado, os parâmetros mencionados lá no artigo 3º da lei serão proporcionalmente ajustados, considerando-se o número de anos em que o segurado exerceu atividade laboral sem deficiência e com deficiência, observado o grau de deficiência correspondente nos termos do regulamento, a que se refere o parágrafo único do artigo 3º desta lei complementar. Aqui, meu querido, deve ocorrer uma proporcionalidade tal qual nos casos da aposentadoria por tempo de contribuição, em que houve exercício de atividade especial incapaz de produzir, de cumprir com os requisitos para a concessão da aposentadoria especial. Isso aí. É assim, ó. É isso aqui que ele está querendo dizer para a gente. A gente viu que eu posso me aposentar por tempo de contribuição com conversão em tempo de contribuição comum do período de exercício de atividade especial, se eu não cumprir os requisitos para a concessão da aposentadoria especial. Eu posso me aposentar especial lá com 15
20 ou 25 anos. Digamos que eu trabalhei 10 anos em atividade que me permitia aposentar com 25. A gente já viu que eu tenho um fator de conversão de 1,4, lembra lá o 35 dividido pelo 25, vai dar 1,4, lembram-se disso? Beleza? E aí eu transformo esses 10 anos de atividade especial, que eu poderia me aposentar com 25 anos de exposição, em 14 anos de tempo de contribuição comum, certo? A gente viu que funciona assim com a aposentadoria por tempo de contribuição e atividade especial. Aqui é a mesma coisa, só que eu vou converter o tempo comum, ou seja, sem deficiência, para tempo com deficiência. A ideia é a mesma, só que ao inverso. Então é assim, ó. A gente viu lá que em caso de deficiência grave, o homem se aposenta com 25 anos de tempo de contribuição na condição de deficiente, tá? Porque não se esqueçam, não é assim, eu sou portador de uma deficiência grave, agora que eu sou portador de uma deficiência grave, eu vou poder me aposentar com 25 anos, eu já tenho 18, beleza, mais 7 estou aposentado. Não é assim. Funciona da seguinte forma, durante 10 anos, eu não tinha deficiência nos conceitos da lei complementar, tá certo? Ou seja, isso daqui é o que a gente chama de tempo de contribuição comum, beleza? Agora, eu sofri, digamos, um acidente, fiquei portador de uma deficiência grave. Posso me aposentar aos 25. A pergunta da prova é, quanto falta para eu me aposentar? Você vai me dizer assim, professor, já trabalhei 10, sou portador de deficiência grave, com 25 me aposento, beleza, falta 15. Resposta errada. Por quê? Estes 10 anos como trabalhador comum não valem para a aposentadoria por ser portador de deficiência. Por quê? Porque eu não tinha deficiência. Tá, professor, e daí? Como é que eu faço? Eu faço o inverso. Ao invés de eu dividir o 35 por 25, eu vou dividir o 25 pelo 35. Entenderam? Eu inverto a conta para achar o multiplicador. Eu vou abusar da calculadora aqui, porque minha cabeça não é um computador. E aí o 25 dividido pelo 35 vai ser igual a 0,7142. E vou fazer isso com qualquer das outras modalidades. Lá no moderado não era 29 anos, eu vou pegar o 29 e vou dividir por 35. E assim sucessivamente. No leve não são 33, eu vou pegar o 33 e dividir por 35, vou achar o fator de conversão. Aí eu multiplico meus 10 anos por isso aqui, vai dar 7 anos, 14,2. 14,2 do ano, 14,2% do ano, é 14,2%. Vão dar 52 dias. 52 dias. 52 dias convertido é 1 mês e 22 dias. Então,
os meus 10 anos de trabalhador normal, sem deficiência, se equivalem a 7 anos, 1 mês e 22 dias de um trabalhador portador de deficiência grave, que é o que eu me tornei agora. Então a pergunta que foi feita é: quanto falta para me aposentar? Eu faço 25 eu vou ter menos os 7 anos, faço 25 anos, menos os 7 anos, 1 mês e 22 dias. Eu vou ter 17 anos, tá certo? 8 dias, vai dar 10 meses. 10 meses e 8 dias. Eu preciso cumprir com mais 17 anos, 10 meses e 8 dias para cumprir com os 25 anos que eu tenho direito a me aposentar de maneira antecipada por ser portador de deficiência. Poxa, professor, é assim então? É. Ah, professor, mas eu já nasci portador da deficiência. Bom, então você cumpre os 25 anos. Ou 29, ou 33, dependendo do caso. Entenderam? É assim que funciona. Só vou fazer essa conta quando? Só vou fazer essa conta quando eu comecei a contribuir ao RGPS, eu me filiei ao RGPS sadio, sem ser portador da deficiência. E aí, a partir do momento em que eu me torno portador da deficiência, eu tenho que fazer essa conta de conversão. Tá certo? Foi isso que ficou determinado por essa Lei Complementar 142. É isso que está descrito aqui, ó, que a gente viu antes. Se o segurado, após a filiação ao RGPS, tornar-se pessoa portadora de deficiência ou tiver seu grau de deficiência alterado, então eu posso ter iniciado lá como portador de deficiência leve, que me aposento com 33, e passei a ser portador de deficiência grave, que me aposento com 25. Eu vou pegar o 25 e vou dividir por 33 para achar o fator de conversão, e o tempo que eu trabalhei, por exemplo, 10 anos, quando eu era portador de deficiência leve, eu vou multiplicar pelo fator de conversão e vou achar quanto que isso equivale, tá certo? Serão proporcionalmente ajustados, considerando-se o número de anos em que o segurado exerceu atividade laboral sem deficiência e com deficiência, observando o grau de deficiência correspondente nos termos do regulamento. Tá certo? Aqui, seguindo, a renda mensal da aposentadoria, devida ao segurado com deficiência, será calculada aplicando-se sobre o salário de benefício apurado em conformidade com o disposto no artigo 29 da Lei 8213, de 91, ou seja, com fator previdenciário facultativo, os seguintes percentuais. 100% no caso de aposentadorias de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do artigo 3º, que é a aposentadoria por tempo de contribuição. 70% mais 1% mais 1% do salário de benefício por grupo de 12 contribuições mensais, até o máximo de 30% no caso da aposentadoria por idade, que está lá no inciso 4º. Aplicam-se à pessoa com deficiência de que trata esta lei complementar o fator previdenciário nas aposentadorias, se resultar em renda mensal de valor mais elevado, portanto, para a pessoa portadora de deficiência, o fator previdenciário é facultativo. Ele só vai ser aplicado se for mais vantajoso, se ele for elevar o valor, tá certo? Em qualquer aposentadoria, professor, em qualquer aposentadoria, tá? Uma vantagem do portador de deficiência em relação ao trabalhador comum. A contagem recíproca do tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência relativo à filiação ao RGPS, ao regime próprio de previdência do servidor público ou a regime de previdência militar, devendo os regimes compensarem-se financeiramente,
Portanto, é assegurada a contagem recíproca com estas condições especiais. As regras de pagamento e de recolhimento das contribuições previstas contidas na Lei 8212 de 91, então eu mantenho os mesmos prazos e estou nas mesmas categorias de contribuinte. As demais normas relativas aos benefícios do RGPS, tá certo? Prescrição, decadência, assim por diante. A percepção de qualquer outra espécie de aposentadoria estabelecida na Lei 8213 de 91, que lhe seja mais vantajosa do que as opções apresentadas nesta lei. Portanto, se eu tiver direito a uma aposentadoria por invalidez imediata, eu vou receber a aposentadoria por invalidez, tá certo? Que é mais vantajosa, entenderam? A redução do tempo de contribuição prevista nesta lei complementar não poderá ser acumulada no tocante ao mesmo período contributivo, com a redução assegurada aos casos de atividades exercidas sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Portanto, eu não posso acumular. Tá? Então, digamos, naquele exemplo que eu dei para vocês lá, que o cidadão trabalhou 10 anos e aí sofreu um acidente e ficou portador de uma deficiência grave que permitia que ele se aposentasse com 25 anos. Se nesses 10 anos ele exerceu 5 anos de atividade especial, ele não vai poder contar essa atividade especial, converter ela em comum e daí o resultado total diminuir para poder transformá-la em atividade com portador de deficiência. Eu transformo tudo comum, vira tudo comum, tá certo? Detalhe, não houve determinação para compensar a redução de tempo de contribuição no cálculo do fator previdenciário. Portanto, o cálculo do fator previdenciário deve ser realizado com o tempo de contribuição do segurado e excluído da conta se for menor do que 1. Então, é muito provável que, na maioria dos casos, o fator previdenciário vai acabar saindo da conta, né? Mas fica esse detalhe, porque, como vocês se lembram, no caso do professor, lá na conta do fator previdenciário, eu acrescento ao professor 5 anos do tempo que eu contabilizar para ele, lembra? Da professora eu acrescento 10. Da mulher, que se aposenta 5 anos antes que o homem, eu acrescento 5 anos ao tempo que eu contabilizar, independente da quantidade de tempo. Então, digamos que eu contabilizei para a mulher 37 anos. Quanto que eu vou colocar no fator previdenciário? 42. Ela ganha mais 5. Pô, professor, mas ela já se aposenta com 30, você já contou 37, não interessa. Para o fator previdenciário ser justo com a mulher em relação ao homem, ela ganha mais 5 anos no tempo de contribuição. E aí, o fator previdenciário dela, nesse exemplo que eu dei, vai utilizar 42. Aqui não tem essa determinação, tá certo? Não tem esta obrigação. Então, como eu não tenho essa obrigação, eu utilizo apenas aquilo que eu contabilizei, tá? Se eu posso me aposentar lá com 25 anos, e aí eu trabalhei e tal, e foi contabilizado a meu favor 27 anos, mas eu fecho todos os requisitos necessários ali para a concessão dessa maneira específica. Eu vou utilizar no cálculo do fator previdenciário 27 anos de tempo de contribuição, tá bom? E esta lei entrou em vigor em novembro de 2013, portanto, fresquinha, 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 ainda cheirando a nova, tipo carro zero, sabe? Quando você entra nele assim, tem aquele cheirinho de carro novo, então, ainda é a mesma situação, tá bom? Da Emenda Constitucional número 72, de 2 de abril de 2013, a famosa Emenda Constitucional do Empregado Doméstico. Esta Emenda Constitucional alterou a redação do parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal, que passou a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos. Aí, esta Emenda Constitucional só traz os incisos. Eu fiz a relação para vocês e estou jogando aqui qual é o inciso e qual é
o direito que está garantido. Então, foi garantido ao empregado doméstico. Inciso 4, falo do salário mínimo. Inciso 6º, irredutibilidade do salário, salvo disposição em convenção coletiva de trabalho da categoria. Inciso 7º, garantia de salário nunca inferior ao mínimo para quem tem renda variável. Inciso 8º, 13º com base na remuneração ou na aposentadoria. Inciso 10º, proteção do salário, sendo proibida sua retenção dolosa por culpa, por vontade do empregador. Inciso 13, limitação à duração da jornada de trabalho diária, permitida a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Inciso 15, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Inciso 16, horas extras remuneradas no mínimo 50% do valor da hora normal. Inciso 17, férias anuais remuneradas com acréscimo de 1/3. Inciso 18, licença gestante com estabilidade empregatícia e duração de 120 dias. Então, ela ganha agora a estabilidade lá no direito do trabalho. Inciso 19, licença paternidade. Inciso 21, aviso prévio, que o empregado doméstico não tinha. Inciso 22, redução dos riscos inerentes ao trabalho, respeitando as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, como, por exemplo, o uso de EPIs, tá? Óculos, máscara, luva. Aposentadoria. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Proibição de diferença de salários, de exercício de função e de critério de admissão por qualquer motivo. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. E atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os direitos previstos nos incisos 1, proteção contra a despedida arbitrária com previsão de indenização. 2, seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. 3, FGTS. 9, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. Salário família, pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente voltasse aqui a falar sobre esse assunto, eu ia falar com mais calma com vocês sobre os desdobramentos. Porque a partir do momento em que eu pago o seguro contra acidente de trabalho, significa que eu estou aceitando que o empregado doméstico também pode sofrer acidente de trabalho. Só que como a gente viu lá na Lei 8213 e o texto da Lei 8213 não foi alterado ainda, o empregado doméstico ele não está na categoria dos que podem sofrer acidente de trabalho. Quem que pode sofrer acidente de trabalho? O empregado, segurado empregado, o trabalhador avulso e o segurado especial. O empregado doméstico não está lá. Só que agora, por essa emenda constitucional, o empregado doméstico passou a ter direito ao seguro contra acidente de trabalho. Se eu tenho seguro contra acidente de trabalho, eu estou dizendo que ele pode sofrer acidente de trabalho. E aí, como é que fica, professor, a situação para a prova? Bom, até agora a gente não teve tempo suficiente para que houvessem manifestações da justiça
acerca dessa situação, tá? A emenda constitucional é recentíssima, então ainda não houve tempo hábil para que essas discussões chegassem ao judiciário e que o judiciário pudesse se posicionar a respeito. O que eu posso dizer para vocês em termos de prevenção e reflexão? Se a tua prova pedir a avaliação de acordo com o texto da lei, diga de acordo com o texto da lei, empregado doméstico não tem direito a seguro, a benefício acidentário. Ele não tem direito ele não pode sofrer acidente de trabalho, ele não é vítima de acidente de trabalho, porque o texto da lei fala que só é vítima de acidente de trabalho o empregado, o trabalhador avulso e o segurado especial. Em compensação, se o texto da questão for específico em relação à nossa emenda constitucional número 72, pedindo a tua avaliação com base no que está na emenda constitucional número 72, aí você afirma com os dois pés que ele tem direito a receber benefício acidentário, que ele pode sofrer acidente de trabalho, tá certo? Por causa disso aqui, porque ele passou a ter direito a seguro contra acidente de trabalho. Bem como também foi garantida a sua integração à Previdência Social. Isso só não estava escrito ainda no texto constitucional, beleza? Mas aí a gente tem uma situação, a gente tem os direitos que não foram unificados. Isso vai ficar para a nossa próxima aula, beleza? Que eu acho mais fácil a gente gravar aquilo que não é igual do trabalhador comum, porque é menos, né, do que você gravar tudo, tá certo? Então, na nossa próxima aula nós vamos ver quais foram os direitos que não foram unificados aos empregados domésticos. Beleza, galera? Um forte abraço, bons estudos e eu encontro vocês na nossa próxima aula. Valeu, até lá. Tchau, tchau.